você, minha amiga, que engordou e você está com escapes de xixi, será que isso influenciou no seu escape de xixi? Será que o excesso de peso, será que a gordura abdominal acumulada enfraqueceu seu assoalho pélvico e você está hoje com escapes de xixi? Para quem já me conhece, sabe, eu sou Kellen Rachid e sou especialista em eliminar escapes de xixi em mulheres. Faço isso há mais de 15 anos. E eu gostaria que vocês compartilhassem com mais mulheres que precisam dessa ajuda, certinho? A obesidade, ou o excesso de peso, ou a gordura acumulada ali no seu abdômen, certo? O que isso está relacionado aos seus escapes de xixi? Todo o acúmulo de gordura abdominal, a obesidade, o excesso de peso, o sobrepeso, em qualquer pessoa, seja na mulher, seja no homem, isso de alguma forma ou em alguma ocasião vai prejudicar a sua saúde. Então, hoje, o excesso de peso, a gordura acumulada no abdômen, ele já é visto como uma doença associada, uma doença crônica. Por quê? Porque a obesidade, essa gordura abdominal, ela vai acabar prejudicando o seu desempenho em outras funções, como, por exemplo, no sistema urinário. Então, o excesso de peso e a gordura, nós não podemos fantasiar achando que isso é normal. Não, não é normal. Uma coisa é a estética, amadas, outra coisa é a saúde. E hoje eu estou aqui para falar de saúde. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu tenho para dizer. A obesidade, ela está associada a uma desordem corporal, ou o excesso de peso, ou sobrepeso. O que é desordem corporal, amadas? Eu sempre digo para vocês, a mulher, por exemplo, ela tem uma estrutura física, uma estrutura corporal. Tudo que modifica essa estrutura pode melhorar ou pode prejudicar. Quando nós falamos sobre obesidade, quando nós falamos sobre gordura abdominal, neste caso, essa estrutura extra, esse peso extra, acaba prejudicando a estrutura de sustentação das suas vísceras. E quais são as suas vísceras pélvicas, amada? Seu útero, o final do seu reto e a sua bexiga. O seu assoalho pélvico, que é essa musculatura de assoalho que carrega essas vísceras, ela também acaba tendo que sustentar esse peso extra, que é a gordura abdominal, que é o excesso de peso. Então, quando eu falo para vocês de assoalho, eu sempre digo, assoalho é o suporte, é aquilo que carrega alguma coisa. Então, se o assoalho está carregando mais do que ele é capaz, isso significa que aquela musculatura do assoalho pélvico está sendo sobrecarregada. E tudo que é sobrecarregado, de alguma forma, uma hora, ele vai gritar, ele vai pedir ajuda. A mesma coisa acontece com o seu assoalho pélvico. Então, se você exerce uma força extra, como eu digo para vocês, muitas vezes, por exemplo, com o aumento do peso, você acaba sobrecarregando o seu assoalho pélvico. E isso vai prejudicar, sim, as suas vísceras. Isso vai comprimir ainda mais a sua bexiga, vai comprimir ainda mais o seu útero, vai comprimir o seu reto e vai acabar ocasionando os escapes de xixi. E muitas vezes acaba acontecendo também os escapes de fezes. Existe a incontinência fecal, porque se o assoalho pélvico está associado à continência, quando ele é prejudicado, o que vai acontecer? A incontinência, tanto urinária quanto fecal, certo? Por quê? Porque o sobrepeso, porque a sobrecarga do seu excesso de peso está prejudicando essa musculatura. Vocês estão vendo uma pelve. Nessa pelve, lá embaixo, vocês estão vendo a musculatura do assoalho pélvico, que tem a obrigação de carregar o quê? As suas vísceras, como a sua bexiga, o útero e o final do seu reto. Quando essas vísceras são sobrecarregadas ou quando o seu abdômen está sobrecarregado, seja ele com gordura abdominal ou seja ele sobrecarregado por uma forma física, quando você tem excesso de carga
carga, por exemplo, quando você carrega excesso de carga, essa musculatura é prejudicada. Então, quando você aumenta a gordura abdominal, você está carregando um peso extra. Se você carrega um peso extra, você está sobrecarregando o seu assoalho pélvico. Só para vocês terem uma ideia e para vocês entenderem o assoalho pélvico e essa sobrecarga que a gordura abdominal ou que o excesso de peso acaba prejudicando, certo? E aí, o que vem, gente? Quando você comprime a sua bexiga, você acaba gerando uma incontinência. É isso que acontece com o seu assoalho pélvico quando você está com um peso extra. Você sobrecarrega ele, você sobrecarrega a bexiga e aí você gera uma incontinência. E o número de mulheres hoje em dia com sobrepeso é grande. Muitos estudos começaram a fazer pesquisas porque muitas mulheres novas, mulheres entre 18 a 38 anos, começaram a ter escapes de xixi. E aí são mulheres que nunca tiveram uma gestação, que não tiveram parto. E por que essas mulheres elas começaram a ter escapes de xixi? Quando eles começaram a pesquisa, a primeira coisa que eles observaram é o quê? É o sobrepeso. O sobrepeso, ele é alto. E, além disso, a incontinência urinária também está voltado para mulheres novas que estão relacionadas com o sobrepeso. Nunca tive uma gestação, eu nunca gerei um filho, eu nunca fiz um parto normal. E eu estou, Kellen, com escapes de xixi. Então, nós precisamos verificar o sobrepeso, porque esses escapes de xixi estão acontecendo, certo? E muitas vezes é isso que vai acontecer. Você vai verificar que você está sobrecarregando a sua musculatura abdominal com sobrepeso, tá? De gordura, por exemplo, abdominal. E o que acontece? Depois, eles começaram a verificar também que, além da incontinência urinária, o sobrepeso ou a obesidade, ela também estava gerando prolapsos genitais. O que é o prolapso genital? O prolapso genital nada mais é do que a queda. O pessoal fala bexiga caída. O assoalho pélvico enfraquece de uma forma que a sua bexiga ela começa a sair pelo canal vaginal. Tudo isso pelo enfraquecimento do seu assoalho pélvico. Porque chega uma hora que a musculatura pélvica do seu assoalho, ela não consegue segurar, gente. Além do peso corporal, do peso abdominal, da gordura acumulada, ela não consegue segurar também os seus órgãos. Os órgãos começam a sair pelo canal vaginal. Aí você mantém um peso, você mantém uma gordura abdominal. Todos esses são fatores agravantes. Então, quando você tem uma incontinência urinária, você tem que olhar para todos eles. Ah, então eu tenho incontinência urinária porque eu estou obesa? Não, você tem incontinência urinária porque a sua musculatura pélvica está fraca. Esse é o ponto-chave. A obesidade é um fator agravante. Sobrepeso é um fator agravante. Então, eu tenho que emagrecer? Eu tenho que procurar uma nutricionista? Sim. E procure fazer exercícios corretos. Não faça exercícios com carga, porque isso vai prejudicar os seus escapes de xixi. A obesidade e a gordura abdominal, geralmente, como essa gordura ela pressiona o intestino, você acaba não funcionando bem o intestino. E quando você tem escapes de xixi, você também acaba fazendo o maior pecado do mundo, que é não tomar água. Então, tome água. Para quê? Para que o seu intestino funcione direito, porque você começa com escapes de xixi e você pode ter, sim, escapes fecais. Não deixe de tomar água porque você está com escapes de xixi, certo? E o mais importante, os exercícios de fisioterapia pélvica, eles são via de regra para todas as mulheres, mesmo que você não tenha escapes de xixi. Fazer exercícios do assoalho para o seu assoalho pélvico é regra. Só que, amada, comece fazendo na posição deitada, para que você não sobrecarregue ainda mais o seu assoalho pélvico. Exercícios simples, respiratórios, posturais, exercícios de respiração, onde você vai começar a fazer uma mobilização abdominal, certo?